fazer uma leve e momentânea introdução sobre isso. Independente da cultura, independente da ilha, independente do idioma, independentemente da etnia, os atributos invisíveis de Deus e a sua divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. É isso que Paulo quer dizer. E que não tem como o homem no dia do juízo se dizer que ele é, eu não sou culpado, eu no meu caso tenho uma desculpa. Paulo disse que nós somos indesculpáveis. Na tradução da NVI diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido visto claramente. Diga assim: os atributos de Deus, apesar de invisíveis, são vistos claramente. Muito bem. No mês de julho, nós vamos falar minha família vivendo o caráter de Deus. Então repita comigo: minha família vivendo o caráter de Deus. Deixa eu te explicar algo. É importante você entender o que é atributos, são características. Entender o que é caráter. A importância de conhecer o caráter, os atributos de Deus. Deus, ele é um ser pessoal, ele é um ser que tem personalidade, portanto ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontades. Se você lê o Salmo 139 e o verso 17 diz: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, intelecto. O Salmo 78, o verso 40 e 41 fala: quantas vezes o ofenderam? Quantas vezes Deus foi ofendido? Então ele tem emoções. E Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Então esse Deus que eu e você conhecemos, o Criador do universo, ele é um Deus que ele tem intelecto, emoções e vontade. Então ele tem uma personalidade. Mas o que são os atributos de Deus? O que são essas características, essas qualidades que Deus tem? Deus, ele possui atributos que são incomunicáveis ao homem. Deus tem atributos que são exclusivos da personalidade divina e não do homem. São atributos que excedem o entendimento humano. E Deus tem atributos que são comunicáveis, são atribuídos também ao homem. Nos atributos incomunicáveis, nos atributos exclusivamente divinos, nós poderíamos citar a onipotência. Ele é onipotente, então ele possui todo poder. Ele é onisciente, isso quer dizer que ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares, mas Deus nem sempre está em todos os lugares. Deus está em todo lugar. Não, Deus não habita no meio do pecado. Deus, ele é eterno, ele sempre existiu.
ele sempre existe e continuará a existir. Para cada atributo desse, existem referências bíblicas que eu poderia estar citando para você. Ele é imutável. Deus, ele não muda. E não há sombra de variação nele. Deus, ele é transcendente. O que é isso? Ele é ilimitado e ele rompe com a barreira do tempo. Ele era, ele é e ele será eternamente. Quem está entendendo? Um outro atributo de Deus, incomunicável, que é o exclusivamente dele. Ele é trino e ele é único. Ele é um Deus único, manifesto em três pessoas: o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é soberano porque não tem ninguém que está sobre ele. E ele é impecável porque ele é perfeito e não comete pecado. Você pode aplaudir Deus por tudo isso? Mas tem alguns atributos de Deus, e aí eles não são os atributos naturais de Deus, que eu acabei falando, naturais para Deus, sobrenatural para nós, mas os atributos morais de Deus. E quais são eles, pastor? Deus, ele é bondoso. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é paciente. Ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é justo, ele é santo, ele é gracioso. E os atributos morais são atributos que nós devemos absorver. São atributos que nós devemos ter em nossas vidas. Ele é bondoso porque ele pratica boas ações. Deus, ele sempre foi bondoso com a humanidade. Deus, ele sempre deu a oportunidade. Abraão, quando está andando pela terra dos cananeus, dos jebuseus, dos ferezeus, e Deus disse: essa terra eu vou te dar, Abraão. Mas tem um detalhe: a taça da minha indignação ainda não encheu. Eu vou aguardar até que eu os julgue. Então Deus deu uma chance para aquele povo se redimir, para aquele povo se alinhar. Mas aquele povo não alinhou. Então Deus os sentenciou. E quando Moisés tira o povo do Egito e Josué entra depois de Jericó, eles começam a conquistar a terra. Por quê? Porque aquele povo encheu as taças da indignação de Deus. Deus é amoroso, porque Deus é amor. E ele é tão amoroso que ele deu o seu único filho para que eu e você tivéssemos salvação. Deus, ele é misericordioso. O que é a misericórdia? A misericórdia é algo bom para explicar a misericórdia. Que a misericórdia, ela é um método do Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem a aplicação da graça. E a graça é diferente da misericórdia. Porque a misericórdia é uma nova oportunidade ou um prolongamento da possibilidade. Eu vou te dar um exemplo o que é misericórdia e vou te dar um exemplo do que é graça. Você não é salvo pela misericórdia, você é salvo pela graça. Você pode dizer amém? Eu vou te ensinar hoje o que é graça e vou te ensinar o que é misericórdia. Misericórdia é o adiamento da sentença. Então eu vou explicar na prática. A Energisa chega para cortar a energia. E você não está chegando o dia, aliás, dela cortar, e você não tem um recurso. E você procura alguém para que lhe empreste o dinheiro. A pessoa empresta o dinheiro. E você paga aquele talonário. E o emprestador, aquele que emprestou, diz assim:
você me paga quando puder. Você tinha que pagar hoje. Ou ele diz para você, você me paga daqui a 6 meses, até o dia 31 de dezembro, você me paga. Arruma um jeito e você me paga. Você tem 1 ano para me pagar, você tem 6 meses para me pagar. Ou então o dia que você conseguir o dinheiro, você me paga. Mas você tem uma dívida. Está entendendo, pastora Rita? E você vai ter que pagar. Seja daqui 3 meses, seja daqui 6. Essa pessoa que te emprestou o dinheiro, ela foi misericordiosa? Sim ou não? Sim. Mas você vai deixar de pagar? Você vai ter que pagar. Agora, a graça é assim. Chegou a hora de cortar. Minha energia é R$100. Eu não tenho com que pagar. Então vamos aplicar a graça. Vamos aplicar a graça. Como que foi a graça? Como é que é o perdão dos pecados? Como é que Jesus veio e aplicou? Foi misericórdia ou graça? Graça. Olha como é que é a graça. Toma 100. Paga a sua energia. Toma mais 200. Faz uma feira. E faz o seguinte. Manda esse talão todo mês lá para casa. Mas e aí, quando é que eu te pago? Esquece isso, eu que estou pagando para você. Isso é a graça divina na nossa vida. Jesus, ele, olha só, o povo pecou, estava saindo do Egito e pecou. E Deus falou: Moisés, vou matar eles. Moisés disse: não faz isso, Senhor, é teu povo. Não, Moisés, esse povo teu. Moisés disse: meu, do Senhor. Ele diz: do teu povo, Moisés, eu vou matar eles. E vou levantar de ti um novo povo, Moisés. Da tua descendência eu vou levantar um povo. Deus não estava quebrando a promessa a Abraão, porque Moisés era descendente de Abraão, era descendente de Isaac, de Jacó. Então ia sair do mesmo tronco. Só que aquele lá Deus ia eliminar todo. Moisés: não, Senhor, tem misericórdia do povo. Não mata eles. Vou matar Moisés hoje. Não, Senhor, não tem misericórdia. Senhor, se for para o Senhor matar eles, então o Senhor me risca do livro da vida. Me tira o propósito. Porque o Senhor me fez falar para eles que o Senhor ia salvá-los. Então o Senhor pode me tirar. Deus já estava com a espada assim. Falei: Moisés, você tem moral comigo, Moisés? Deus embanha a espada. Diz: tá bom, Moisés, não vou matá-los hoje, mas nenhum acima de 20 anos vai entrar na terra. E aí Deus começa, passa o cartão e divide em 12 vezes. E começa a matar no deserto. Uns morrem com mais 10 anos, outros com 20. É como se Deus chamasse os anjos e falasse assim: corre lá para frente. Quando for passando, chega o pau. Não vamos matar tudo agora não, senão Moisés entra em depressão. Vamos matar lá na frente. Misericórdia. Teve misericórdia. Adiou e jogou para frente. Você sabia que tem gente que não morreu ainda porque Deus está tendo misericórdia? Deus ia matar em 2019. Aí alguém orou, Deus falou: vamos tocar para frente. Aí 2020 alguém orou, Deus disse: vamos tocar para frente. Aí não passa de junho, não passa de... aí já chegou em julho. Misericórdia. Deus está aplicando a misericórdia dele sobre nós. Mas qual é o objetivo? Que nós nos arrependamos, que nós façamos a nossa conversão e voltemos ao centro da vontade de Deus. Eu quero profetizar que a misericórdia que até hoje foi aplicada na tua vida
vai ser transformada em graça e resultar em salvação. Você crê nisso? Você recebe isso? Então dá um aplauso ao Senhor. Parece que está muito médio. Os atributos de Deus, o caráter de Deus, Ele é paciente. Então nós, como filhos dele, devemos ter paciência. Devemos nos portar misericordiosamente, sim, mas também com paciência, porque Deus tem concedido tempo para que todos se arrependam. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O relógio de Deus está no tic-tac, dando tempo para que eu e você se alinhem. Deus é verdadeiro, Ele é digno de confiança. Nós cristãos precisamos nos tornar dignos de confiança. Precisamos nos tornar sim, sim, não, não. As pessoas precisam acreditar em nós. Nós precisamos ter uma conduta intra-igreja, extra-igreja, intracomunidade, extracomunidade, diferenciada, ao ponto que as pessoas digam: pode confiar nela, pode confiar nele, pode ter certeza, porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Essa pessoa tem um caráter ilibado, essa pessoa tem um caráter confiável, essa pessoa é digna. Qual outro atributo? Fiel. Deus, Ele é fiel. Deus sempre cumpre as promessas dEle. Deus não deixa que as promessas dEle caiam por terra. Então eu tenho uma palavra para você. Se Deus prometeu alguma coisa sobre você e sobre a tua família, se prepare, porque vai acontecer. Vai acontecer. Pastor, mas quando? Não sei. É você que sabe, né? Quando? Você deve saber. A maioria das promessas de Deus, quase 90%, mais de 90%, se fizer uma análise de estatística, as promessas de Deus são condicionais. Deus estabelece uma promessa e põe uma condição para ela se realizar. Por que as promessas não acontecem, pastor? Porque a condição não é cumprida. Porque Deus não quebra o lado dele do contrato. Por que a coisa está dando errado? Porque tem uma cláusula quebrada. Quem é que quebrou? Deus? Não. 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 Deus erra. Deus erra. Deus erra. Tem gente que diz que Deus erra. Deus não erra. Deus, Ele é perfeito nos seus atributos. Deus é minucioso. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele é justo. Deus não é imparcial. Deus é justo. A justiça de Deus é equilibrada. A balança de Deus não é uma balança que precisa passar pelo teste do Inmetro. Se a medida está errada, não é a medida de Deus, é a medida do homem. Porque Deus não tem o atributo da mentira, da falsidade, da fofoca, do disse-me-disse. Os atributos de Deus é de fidelidade e de lealdade, é de justiça, é de santidade. Deus não se mistura com o erro. Deus, Ele é santo, Ele é separado.
Isaías capítulo 6, verso 3 diz isso. Ele é gracioso. Ele dá perdão e bênção além do que merecemos. O exemplo da energia só precisava de 100. Mas a graça veio e deu para a feira e deu para outras energias. Você precisava do perdão só dos pecados para trás. Mas Jesus veio, perdoou todos que você cometeu e disse assim: e se você por acaso tropeçar no meio da caminhada e se arrepender, eu ainda perdoo o restante. Não é um cheque em branco, irmão. Sai aí, peca à vontade e vem que eu perdoo. Não é isso. Mas se você fizer alguma abobrinha, se você errar, mesmo sem querer, não é assim não. Não, se eu pedir perdão aqui, o cartão de crédito é ilimitado. Não é assim. Esse Deus aí é o Deus da igreja pós-moderna, sem Bíblia. Porque o Deus da Bíblia está olhando para transformar o meu e o seu caráter. Quem quer ter o caráter transformado? Dá um aplauso aí ao Senhor. Você realmente quer o seu caráter transformado? Diga eu. Quem quer o caráter transformado? Diga eu. Sério? Então vamos lá. O que é caráter, pastor? O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir que o indivíduo tem. É o feitio moral dele, é a firmeza, é a coerência nas atitudes. Vou te dar um exemplo de caráter. Vou te dar um exemplo simples de caráter e de feitio de caráter, firmeza e coerência nas atitudes. Vamos comer esse bolo? Não. Por quê? Não estou comendo essas coisas que engordam. Ah, certo. Parabéns, ó, tá certo mesmo. Aí daqui 3 horas, toma aqui um sorvete. Ele, sorvete eu gosto. Tem coerência? Tem coerência? Tem coerência? Tem não. Vou dar um exemplo. Ei, vamos sair. Vamos jogar bola. Não, tô mal. Estou deprê, vou não. Aí passa alguém, 2 horas depois. E aí? Vamos no cinema? Vamos assistir um filme, né? Ué, você não foi jogar bola, que você estava deprê. Como é que agora você quer ir assistir um filme? Tem coerência? Não. Examine suas atitudes, veja se tem coerência. E aí você vai começar a destrinchar o seu caráter. Caráter é uma formação sólida, incontestável na vida da pessoa. O bom caráter é um conjunto de características e traços relativos a propriamente ao indivíduo. É um conjunto, pode ser de qualidades. O caráter no sentido genérico pode ser de qualidades e de defeitos de uma pessoa que vão determinar sua conduta, sua moralidade, seus valores, seu procedimento e seu comportamento. Se eu quero que a minha família e a minha geração, a minha descendência seja impactada com o caráter de Deus, eu preciso ter coerência no meu discurso e na minha conduta
Pastor, mas ninguém é 100%. Lógico que não é. Mas ninguém também é discrepante. Não pode ser discrepante. Você pode às vezes, sem querer, fugir da linha. O caráter, ele é tão forte, que ele não se deixa levar por uma proposta fácil para algo realizável. Uma pessoa de caráter, ela prefere sofrer as consequências do que ter uma atitude que alguém aponte o dedo no seu caráter. Uma pessoa de caráter, ela tem uma conduta que ela emociona as pessoas. Uma pessoa de caráter, ela traz admiração. Uma pessoa de caráter, ela traz seguidores. Uma pessoa de caráter forte, ela traz seguidores. Esses caráteres pode ser negativo, atrai seguidores para o mal, mas se essa pessoa tiver o caráter de Deus, ela traz seguidores em direção ao céu. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que vai haver uma chuva do caráter de Deus na sua casa. Haverá uma enxurrada do caráter de Deus na sua empresa, nos seus negócios. As pessoas vão olhar para você e vão começar a chorar e vai dizer: eu vejo Deus na sua vida.